Com 7, 8 meses, eu recebi o contato do laboratório Sabin, que na época era o terceiro laboratório de Brasília, era um laboratório pequeno, e falando assim, olha, a gente está abrindo uma vaga aqui para trainee, que é para recém-formado, é uma vaga de meio período, de 30 horas, mas se você quiser... E naquele momento eu tomei a decisão, deixei o hospital, que tinha uma carga horária maior, e aí comecei no laboratório e continuei na drogaria. Depois de 6 meses, já fui convidada para ficar, às 8 horas, a carga horária completa, efetivada no laboratório, e deixei a drogaria. Eu entrei no SEIB em 99. E eu lembro quando eu entrei no SEIB, o SEIB tinha 6 unidades em Brasília. Como eu disse, era o terceiro laboratório da cidade, 90 colaboradores. E ali fiz, toda a minha carreira, atuei muitos anos, acabei me especializando na área de saúde, fiz meu mestrado em ciências da saúde, na área de endocrinologia, na UNB, e fui coordenadora técnica, depois gerente técnica, depois superintendente técnica, mas logo que entrei, com pouco tempo, além de todas as atividades técnicas, que eu sempre gostei muito, de bancada, de controle de qualidade, também gostava de gestão de equipes, de liderar times, e tive muita oportunidade no Sabin de aprendizados mesmo, nas áreas de gestão. O Sabin era uma empresa pequena, a doutora Janete e a doutora Sandra que dirigiam a empresa, sempre com muito foco ali, na qualidade, na excelência, e eu tive a oportunidade de aprender com elas, com a empresa ainda pequena. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast. O podcast traz aqui para nossa mesa as principais lideranças da saúde brasileira, para que você possa colher os insights, estudar as histórias, as grandes histórias de grandes realizações, de grandes acertos e também de grandes erros e aprendizados. Eu sou Rômulo Rocha, médico, empresário, CEO da Mirai, uma das principais empresas de terceirização de médicos do Brasil e fundador do Audazes. Tenho uma honra de ter aqui comigo ele, Michael Robert, meu sócio, amigo, meu chairman, e tenho o prazer de ter ele aqui como host do nosso podcast. Michael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rômulo, mais uma vez, mais um episódio. E olha que interessante, que gostoso, nós estamos completando praticamente um ano de jornada aqui com o Audazes e com dezenas de entrevistas, mas muito mais do que isso. Bate-papo, relevância, jornadas inspiradoras, profissionais de sucesso que nos ensinam onde erraram, onde acertaram, como chegaram lá e como influenciam a saúde brasileira, a sociedade, a comunidade do Brasil. É incrível. Eu estou muito feliz, muito animado com aquilo que nós vamos vivenciar hoje, assim, de uma forma muito especial. Obrigado a você que nos acompanha. Excelente, Michael. E você se recorda de quando nós começamos, a gente pensou assim, poxa, onde esse projeto vai nos levar? A gente não sabia. Hoje nós estamos já com um grupo de praticamente 500 lideranças da saúde brasileira. A gente, graças ao projeto, nos trouxe muitas coisas boas, mas um pensamento que a gente teve na época que nós estávamos lançando era o seguinte: se nós não somente tivermos a chance de sentar e conversar e aprender com os maiores líderes, já terá valido muito a pena. E hoje eu tenho certeza que será mais um episódio desse tipo de realmente transformação e muito aprendizado, porque eu tenho a honra de ter aqui comigo hoje a Lídia Abdala. Lídia, seja muito bem-vinda. Eu vou falar seu currículo brevemente, falar um pouquinho do currículo dela. A Lídia, ela é presidente executivo do Grupo Sabin, uma das maiores redes de medicina diagnóstica do Brasil. Tem uma história espetacular, incrível, na história de filme, porque começou como trainee, se tornou a presidente executiva, de fato, algo extremamente raro. Estou super curioso para entender como foi essa trajetória. Ela é farmacêutica e bioquímica pela UFOP, mestre em ciências da saúde, uma liderança muito reconhecida, liderança feminina, muito reconhecida em inovação, governança e sustentabilidade. Sob sua gestão, o Grupo Sabin alcançou a marca de uma das 5 empresas de saúde mais inovadoras do Brasil. Lídia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Rômulo, pelo convite. Para mim também uma grande alegria estar aqui com vocês nesse dia para falar um pouquinho sobre jornada, experiências e liderança.
em um setor que é tão relevante para a população e para o país. Excelente, Lídia. A gente, quando conversa com o líder, nós vemos onde ele está hoje. A gente sabe que todo mundo tem uma origem, tem valores familiares. Conta pra gente um pouco de qual que é a sua origem, de onde você veio, como é que foi sua criação, como foi seus primeiros dias, né, os primeiros anos de vida. Bem, eu sou mineira, né? Vocês logo percebem aí quando eu começo a conversar. Moro em Brasília, já tem 27 anos quase, mas ainda tenho o sotaque de mineiro. Mas nasci no sul de Minas e digo que, sem dúvida alguma, o que determinou minha carreira, minha vida, foram os valores familiares e, sobretudo, o exemplo muito forte do meu pai e da minha mãe. Minha mãe tinha 3 filhos, mas sempre trabalhou, cuidou da casa, dos filhos, teve comércio com meu pai, e meu pai da mesma maneira, né? Tinham comércio juntos, sempre trabalhando, mas sempre falando com os filhos: vocês têm que estudar, o que nós deixaremos para vocês de herança é a educação. E isso foi determinante, né, para a minha vida e para as escolhas que eu fiz depois. Sendo de uma cidade do interior de Minas, de uma cidade muito pequena, eu saí muito nova para estudar, para fazer 2º grau, depois cursinho. Fui morar em Belo Horizonte muito nova, saí de casa eu tinha 15 anos de idade. E depois acabei me formando na Universidade Federal de Ouro Preto, foi onde eu fiz o curso de farmácia. E digo que ali, ao longo da minha vida, das escolhas, eu sempre me lembrava muito do meu pai com a minha mãe, tanto da importância que sempre deram ao trabalho. O trabalho é digno, sempre com muita ética, com muita dedicação, comprometimento, transparência e sempre muita empatia, né? Eu digo que muito além da forma como tratavam os filhos, obviamente, com amor, com carinho, com cuidado, com empatia, mas de como tratavam todos, né, à volta. Tinham comércio, então era assim que tratavam os clientes, e isso foi muito forte na inspiração minha de jornada. Foi muito forte. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, como eu citei, a minha mãe, minhas tias do mesmo jeito. Então, para mim, nunca foi um obstáculo, uma dificuldade pensar: mas você é mulher, você vai trabalhar muito, você vai conseguir ter filho, isso vai atrapalhar a sua carreira. Para mim nunca nem fez sentido, porque foi o que eu vi minha mãe e minhas tias fazendo, trabalhando a vida toda. E quando a gente fala de liderança feminina, e nós, mulheres executivas, em cargos de liderança, é muito comum a gente ver as grandes inspirações nossas de mulheres, né? Eu falo isso aqui, eu tive a inspiração da minha mãe, das mulheres fortes da minha família. Depois, né, fui conviver com 2 mulheres empresárias da saúde, a doutora Janete e a doutora Sandra, que são as fundadoras, né, do SEIB, que foram grandes, além de inspiração, exemplo, professoras, né, na minha profissão também. Mas eu digo que eu tive homens também muito fortes que determinaram a minha carreira, a começar pelo meu pai, né, que com 15 anos, né, eu sou a filha mais velha de três irmãos, né, e ele me levou em Belo Horizonte e falou: se o seu sonho é estudar, se formar e trabalhar, segue seu sonho. É que eu estou falando disso ali na década de 80, né, e eu muito jovem, e também tive sempre muito estímulo, apoio do meu pai ao longo da minha carreira. Me formei em Ouro Preto, então, no final de 98. Lá eu conheci meu marido hoje, que na época era meu namorado, engenheiro civil, não tinha nada a ver com a área de saúde. Ele se formou um ano antes de mim e ele foi trabalhar em um projeto em Brasília. Em Brasília, naquela época, era muito longe. Eu digo que era muito longe porque era diferente, né? Ano 98 ali, a internet estava começando, comunicação, né? A próprio deslocamento, né? Naquela época, viagens aéreas tinha muita restrição, custo muito alto. E eu me lembro que naquele momento ali, né, eu tomei a decisão de ir para Brasília, que meu namorado, que já era noivo, estava lá. E eu lembro que eu conversei com meu pai, e meu pai falou assim: olha, eu não conheço, né, bem aqueles lados de lá, de fato é longe, que minha mãe tinha dito, lá é muito longe. Mas se esse é o seu sonho, se você acredita que você vai encontrar oportunidade lá, você vai, que aqui você vai ter o nosso apoio. Então, por isso que eu digo que isso foi determinante para me dar coragem, né,
de enfrentar e de ir para um lugar onde eu não conhecia ninguém, a não ser meu namorado naquele momento. Nossa, muita coragem, né? Quero voltar ao ponto dos seus 15 anos. Eu tenho uma coisa em comum, que quando eu tinha 15 anos, eu fui para a capital estudar, que era a chance que se tinha de fazer um pré-vestibular e quem sabe, passar na faculdade de medicina. Eu fui com meus pais. Deus deu uma bênção para minha família de meu pai ser transferido para a capital. E foi a chance da minha vida, né? Eu tinha que agarrar aquilo. E você já tem uma situação muito mais difícil. Você vai sozinha para a capital. Como que foi essa tua experiência inicial? Você sai de uma cidadezinha pequenininha, e eu me lembro de sair de uma cidade muito pequenininha, de 20 mil habitantes, que eu andava de bicicleta para todo lado e cair numa capital. E é uma vida totalmente diferente, só que sem a família, né? Quando você volta ali para essa época, quais foram os seus desafios de adaptação? E o que manteve a tua vontade viva? Qual que era o sonho? O que te impulsionava para realmente vencer essa situação? Então, sem dúvida, o que me impulsionava, né, que foi o grande motor ali, a grande motivação, é que eu sempre gostei de estudar, sempre fui estudiosa e acreditava que esse ia ser o meu caminho de ter uma profissão. Eu já queria muito atuar na área de saúde, né? Naquele momento eu tive dúvida, é medicina, é farmácia, cheguei a pensar em odontologia, e ao longo ali do segundo grau na época, né, que a gente fazia, depois pré-vestibular, tomei a decisão de fazer o curso de farmácia e depois a minha residência em análises clínicas. Eu tinha um grande desafio naquele momento. Como eu disse, os meus pais nos apoiavam, né, para a gente estudar. Eu tinha 2 irmãos, o meu irmão um ano mais novo, a minha irmã 3 anos mais nova que eu, então uma escadinha, os 3 estudando. Então tinha um desafio, inclusive, financeiro, né, naquele momento, para os meus pais de manterem os 3 filhos estudando. Então, assim, eu não tinha outra opção, eu tinha que estudar numa universidade pública, uma universidade federal. Então, eu tinha que passar no vestibular numa universidade federal. Então, aquele momento ali foi um momento, sem dúvida, de muitos desafios, de muitas dúvidas, né? Será que eu vou dar conta de ficar aqui, de estudar e de conseguir passar, né, numa universidade federal? Mas eu tinha a minha grande certeza, a minha grande motivação eu quero fazer um curso de nível superior e quero atuar na área de saúde. E foi quando eu decidi que eu ia fazer farmácia o curso de farmácia é um curso muito amplo. Se vocês olharem para o mercado, análises clínicas, que é medicina laboratorial, mas tem a área de indústria, farmácia de manipulação, hospitalar, toda a parte de nutrição, né? No meu segundo ano de faculdade, eu já tinha definido que eu queria trabalhar com medicina laboratorial. Que foi aquela... eu comecei a conhecer as áreas ali no primeiro ano, no segundo ano, eu falei, é com laboratório que eu quero trabalhar. E eu tinha isso também muito claro já no segundo ano de faculdade, tanto que me especializei em análises clínicas. Mas você teve algum acesso específico a esse tipo de ambiente, ou foi na faculdade mesmo ali? Não, foi na faculdade conhecendo, né? Conhecendo inclusive os laboratórios, as disciplinas, conversando com os professores, na época, e eu via que aquilo era o que eu mais me identifiquei. Muito pelas técnicas, né, ali em si, mas também pelo impacto, né, na vida das pessoas, né, a relevância do laboratório nas decisões clínicas, né, nas decisões médicas, porque quando eu olhava ali naquele momento, e olha que eu era jovem, né, mas eu pensava no indivíduo, né, na pessoa. A gente às vezes ia no médico, você ia no hospital, qualquer lugar que você chegue em saúde, né, que você esteja doente, querendo fazer alguma consulta, ou mesmo que seja hoje um cuidado preventivo, a primeira coisa que o médico vai precisar, ele precisa de ter, né, ali um resultado de exame laboratorial para ver ali aquele seu momento ali inicial, seja de uma consulta, de um tratamento, de uma emergência. E isso era o que me fazia brilhar os olhos naquele momento. Eu quero trabalhar com laboratório. Cheguei em Brasília, não conhecia ninguém de saúde. E ali comecei, né? Então, a primeira
oportunidade que eu tive, eu trabalhei numa drogaria com Balconista. medicamento como balconista, numa drogaria e em uma farmácia hospitalar, dentro de um hospital em Brasília. E que não era, né, nenhuma das duas coisas, mas aí eu fui buscar os laboratórios que tinha na cidade. E fui, assim, com a cara e com a coragem, com o meu currículo, né? Naquela época a gente andava com a pastinha de currículo impresso na mão. Chegava lá, pedia para conhecer, para falar, né? Com o RH, deixava o meu currículo, me apresentava. Com 7, 8 meses eu recebi o contato do laboratório Sabin, que na época era o terceiro laboratório de Brasília, era um laboratório pequeno, e falando assim, olha, a gente está abrindo uma vaga aqui para trainee, que é para recém-formado, é uma vaga de meio período, de 30 horas, não é uma vaga, né, ainda fixa de 40, mas se você quiser. E naquele momento eu tomei a decisão de deixei o hospital, que tinha uma carga horária maior, e aí comecei no laboratório e continuei na drogaria. Depois de 3 meses, 6 meses, aí eu já fui convidada para ficar, né, às 8 horas, a carga horária completa, efetivada no laboratório e deixei a drogaria. Eu entrei no Sabin em 99. E eu lembro quando eu entrei no Sabin, o Sabin tinha 6 unidades em Brasília. Como eu disse, era o terceiro laboratório da cidade, 90 colaboradores. E ali fiz, né, toda a minha carreira, atuei muitos anos, acabei me especializando na área de saúde, fiz meu mestrado em ciências da saúde, na área de endocrinologia, na UNB, e fui coordenadora técnica, depois gerente técnica, depois superintendente técnica, mas logo que entrei, com pouco tempo, além de todas as atividades técnicas, e que eu sempre gostei muito de bancada, de controle de qualidade, também gostava de gestão, né? Gestão de equipes, de liderar times, e tive muita oportunidade no Sabin de aprendizados mesmo, né? Nas áreas de gestão. O Sabin era uma empresa pequena, a doutora Janete e a doutora Sandra que dirigiam a empresa, e sempre com muito foco ali, né? Na qualidade, na excelência, e eu tive a oportunidade de aprender com elas, com a empresa ainda pequena. Nós temos uma história incrível aqui pela frente. Eu quero explorar um ponto contigo, Lídia, que mexeu bastante comigo, a forma como você falou, o carinho, a honra, como você tratou todos os seus familiares, inclusive estendendo as suas tias, quer dizer, todo o conjunto familiar, quanto ele te deu base, quanto ele te impulsionou para chegar onde você chegou, onde você está hoje, né? Então tem essa base toda envolvida. E também fiquei aqui impressionado com o seu pai, pai com filha, né? Eu tenho a filha é corajosa, meu pai é corajoso pra caramba também. Isso. Mas o pai com filho tem assim aquele... Tem um senso, às vezes, né? também de proteção, muito isso grande. Mesmo, então, isso mesmo. Você imagina que minha filha, por exemplo, quando ela vai sair com alguém, seja quando ela estava conhecendo o namorado ou com as amigas, a minha pergunta era se o carro tinha airbag, por exemplo, né? Quando nem todos tinham. Então, aquele senso de proteção, mas ele teve a coragem de colocar o seu sonho à frente, falar, olha para o teu sonho, para aquilo que bate forte no teu coração e persegue o teu sonho. Aí você começa a tua carreira, quando que brotou o grande sonho, né? E qual que é esse grande sonho? Aquilo que foi te norteando? Foi essa bagagem, lógico que tem um conjunto, mas também imagino que surgiu algo, você falou um pouco, né, de cuidado de pessoas, esse cuidado que você assistiu, esse é o grande sonho? Como é que foi isso? Bem, o grande sonho, né, eu digo que começou ali na minha infância ainda, quando eu já ajudava meu pai com a minha mãe no comércio, no trabalho deles, e meu pai dizia que eu ia ser uma boa negociadora, né, porque eu tinha momentos que eu negociava já melhor do que ele dizia, né, e eu via que isso era um incentivo, uma motivação para mim, que é o que eu falei, dele sempre me motivando, incentivando, e eu gostava mesmo, né, de negociar, mas para mim aquilo ali significava muito mais assumir ali uma posição de liderança, de tomada de decisão, não necessariamente seria num comércio, né? Seria fazendo ali uma venda. E ali eu começava a me perguntar, eu quero trabalhar com isso? É venda? Eu vou fazer então administração? Vou fazer economia? Não, aí me voltava
aquilo que me brilhava os olhos, que era trabalhar com saúde, né? Por quê? Porque eu sempre olhei para aquilo que cuidava da população, que as pessoas mais precisavam. Sou de uma cidade pequena, do interior, uma cidade de 20 mil habitantes, de Minas. Então, o que a população precisava? Minha casa era em frente ao posto de saúde principal da cidade. E eu via ali as pessoas chegando às 4 horas da manhã para ficar na fila, para serem atendidas, né? Via quando as pessoas saíam do posto de saúde, felizes ali, você via elas satisfeitas porque tinham conseguido atendimento, às vezes as mães com as crianças levando para o atendimento, e eu pensava exatamente isso. Eu falei assim, olha, quem está ali dentro trabalhando, aqueles profissionais, eles cuidam das pessoas, e as pessoas saem dali ou aliviadas ou felizes por terem... Então, e ali para mim era uma referência do que era você conseguir impactar a vida do outro. O que é aquele trabalho que você consegue impactar a vida do outro? Para mim era isso, era saúde. Tanto que eu não tinha definido, eu quero fazer medicina, eu quero fazer farmácia, eu quero fazer odontologia. Eu tinha uma certeza que eu queria trabalhar com a área de saúde. Foi naquele momento. Desde que você se refere à sua família, eu fui anotando aqui, ele fala de cuidado, de preocupação com pessoas, e olha que interessante como isso vai modelando o sonho, né, pensar na sociedade, famílias felizes. Isso é algo inédito. Eu acho que fica com uma inspiração para nós aqui. Aquilo que eu faço é de fato o que eu amo para fazer, é aquilo que fala alto na minha alma, esse é o meu chamado, eu estou vocacionado para fazer isso, faz uma diferença tremenda. Sem dúvida, a gente vê que culturalmente nós somos uma nação que pouco sonha. Ou seja, as pessoas têm seus sonhos individuais, mas nós temos um sonho de nação. O Brasil não tem um sonho que nós queremos sair como nação. Tem inúmeros espectros de ideologia, mas de fato, nós sonhamos com que país nós queremos ser daqui a 50 anos. Isso é fundamental para o país realmente construir um curso como nação, né? E voltando aqui para a tua história, queria que você trouxesse um pouquinho mais para a gente de como que foi tua entrada dentro do SEIB, como é que você encarou essa oportunidade? O que ela representou para você, lá jovem, entrando ainda no mercado de trabalho, e quais características você demonstrava no teu trabalho, no teu empenho, para que você pudesse crescer tão rápido, né? A gente fala rápido, foram vários anos, né? Mas crescer de maneira contínua. Eu vi assim como aquela oportunidade que eu tanto esperava, que eu pedia que Deus me abrisse. Sou cristã, né, tenho muita fé em Deus, e pedia que o Senhor me dê uma oportunidade que seja boa e que eu consiga mostrar o meu trabalho. Então eu vi ali como a minha oportunidade de trabalhar naquilo que eu sabia, que eu gostava e que eu queria. E quando eu entrei, foi um pouco disso que eu fiz, né? Como eu disse, atuei muitos anos na área técnica, mas sou uma pessoa muito disciplinada, estudiosa, sempre gostei muito de estudar, de ler, leio muito, nunca parei de estudar, isso foi determinante na minha vida, na minha carreira, e que teve muita conexão com o SEIB, porque o SEIB, eu entrei no SEIB em 99, um ano, que era um ano de transformação do SEIB também, que foi o ano ali de implementação dos primeiros selos de qualidade, que foi a ISO 9000, naquele momento para a empresa. Ali o SEIB começava a trazer os primeiros selos de qualidade, a inaugurar a sua segunda unidade, nasceu em uma sala no edifício de clínicas, na Zona Norte, em Brasília, estava indo para um prédio novo, né, montando uma área técnica nova, então também era um momento de um ciclo já de expansão do SEIB. E conforme eu comecei a trabalhar e atuar, como eu disse anteriormente, eu gostava muito da parte técnica, me especializei, fiz meu mestrado, mas eu também comecei a buscar conhecimentos que eu não tive no meu curso de formação, quando a gente fala de gestão, de gestão de equipes, de liderança, de como trabalhar conflitos, né, de equipe. A parte administrativa financeira, porque como coordenadora técnica e logo gerente técnica, além das áreas técnicas, eu também era responsável pela área de supply chain, de compras, almoxarifado do laboratório, que naquela época estava crescendo, ainda era uma empresa pequena, mas eu não tinha conhecimento de nota fiscal, contabilidade, estoque,
fui buscar esse conhecimento, eu fiz na época um curso, né, administrativo financeiro básico para eu entender que linguagem era aquela, né? Então eu digo que o SEIB tinha uma característica que tem até hoje, que é muito a característica das fundadoras, uma empresa de gestão participativa, de fato, onde se você tem vontade, se você quer aprender coisas novas, você tem ali uma liberdade e uma oportunidade, porque a empresa possibilita isso, cria esse ambiente de colaboração. Eu era gerente técnica, tinha as áreas que estavam sob a minha responsabilidade, mas participava das reuniões gerenciais, indicadores, e conhecendo todas as outras áreas da empresa. Bem, e isso não era obrigação sua, você fazia espontaneamente. Exatamente, não era obrigação minha, né? Eu sempre fui uma pessoa também curiosa. Então, quando acontecia qualquer problema no laboratório, um problema de sistema de atendimento, o atendimento, a recepção não era da minha responsabilidade, mas precisavam de ajuda, eu ia lá ajudar. Se precisasse, eu sentava lá no guichê, aprendi dessa forma, eu aprendi a cadastrar, né, o paciente, a terminar o atendimento ali. Então, eu sempre tive também, isso é muito forte, né, na minha personalidade, a curiosidade e a disposição. Eu falo isso para as pessoas, quando me pedem uma dica de carreira, né, eu falo isso para os nossos colaboradores no SEIB, eu falo, as oportunidades elas vão aparecer, elas não aparecem para quem vai buscar especialização, conhecimento naquela área, ou para quem quer se especializar e quer aprender. Ela aparece para aquela pessoa que ela já tem aquele conhecimento, seja uma hard skill, uma soft skill, ela já tem aquele conhecimento, não precisa ser o conhecimento pleno, muitas vezes não é, mas ela já tem aquilo ali, né, no currículo e na bagagem dela. Foi isso que foi acontecendo comigo. Tanto que aí o SEIB foi crescendo em Brasília, em 2010 já éramos, em 2007, 2008, já éramos ali o segundo laboratório da cidade, já no tamanho de outro laboratório maior que tinha. E aí veio já muito investimento em tecnologia, toda aquela parte de digitalização, né, de laboratório. E aí a empresa crescendo ali, a doutora Janete e a doutora Sandra decidiram mudar a estrutura, o organograma da empresa, criaram 3 superintendências. Eu superintendente técnica, tinha uma superintendente administrativa e uma comercial. E na minha superintendência técnica, que eu já tinha, né, além das áreas técnicas, como eu disse, toda a parte de supply chain, também áreas, né, financeiras, veio para a minha área de tecnologia. Por que tecnologia? Sim. Porque naquela época, o que a tecnologia pesada estava dentro do núcleo técnico operacional, nas áreas técnicas. Quando a gente dizia, quando dava um problema nos sistemas e tudo, era a máquina, era ali o resultado, o laudo para o paciente. Claro que nós estamos falando de 2009. Ninguém imaginava em 2009 que tecnologia se tornaria dentro dos nossos negócios e, sobretudo, na área de saúde. Mas quando veio tecnologia para a minha área, eu sabia ali, né, o operacional, né, onde que tinha problema, onde que tinha oportunidade, mas ali eu fui buscar conhecimento, né, falei assim, eu tenho que aprender o que acontece nessa área de tecnologia, que é muito além do que o que eu convivo hoje, porque tem toda uma questão de segurança, inovação, muito além do operacional ali, né. E eu digo que, claro que aprender tecnologia que eles faziam, né, eu brincava com ele, brincava com o pessoal lá. Mas eu acho que TI, nem o pessoal de TI entende direito o que é, mas como eles sabem melhor do que a gente, né, a gente tem que acreditar. E claro que eu não consegui aprender tecnicamente, em detalhes, mas eu aprendi o que era relevante para o negócio, o que tinha impacto, o investimento, como eu disse, inovação. Então, aprendi, falei, eu tenho que aprender, eu posso até não saber as respostas, mas eu tenho que aprender a fazer as perguntas certas, né? E esse é o papel do líder. E depois, tecnologia acabou de fato, né, entrando e sendo aí toda a base de sustentação para os negócios. E aí veio, 2010 nós já éramos o maior laboratório de Brasília, a atuação nossa em análises clínicas até ali. Em 2008 nós montamos o primeiro serviço, a primeira unidade de vacinas em Brasília. E ali o setor de análises clínicas e medicina diagnóstica já passava
pelos processos de consolidação, fusão, aquisição, tudo isso que a gente vê falando hoje das grandes consolidações de saúde, no setor de laboratório de análises clínicas começou lá no início dos anos 2000. Foi o primeiro, né, setor da saúde a virem os fundos de private equity, investirem, né, e as aquisições começaram a acontecer. Em 2010, a doutora Janete e a doutora Sandra eram muito procuradas por fundos, os outros players querendo fazer né, M&A, comprar ou investir. E elas tomaram uma decisão ali de que elas não queriam vender a empresa, que elas queriam seguir com o negócio, né, com a estrutura delas como acionistas e que queriam continuar crescendo o negócio. Em 2010, nós já éramos o maior laboratório no Distrito Federal. Isso com já quantas tínhamos, unidades? Em 2010, a gente tinha já umas 60 unidades no Distrito Federal. Uau. Já éramos o maior E laboratório. ficava só no Distrito Federal? Só no Distrito Federal. Distrito Federal em torno ali, né? Que são aquelas cidades de Goiás e que usam serviços no DF. Mas já tínhamos 90% quase de market share de análises clínicas privada do DF. Então, naquele momento, também sabíamos, e a empresa chegou ali de fato, né, no seu auge ali, digamos, de uma empresa saudável, crescendo, uma empresa que crescia num ritmo de 20%, 25% ao ano, com uma reputação já nacional, apesar de ter uma atuação no Distrito Federal, a gente já tinha uma reputação nacional como uma empresa que investia em qualidade, inovação, já participávamos do ranking das pesquisas, né, de clima organizacional, já estávamos nos rankings aí de melhores empresas para trabalhar no Brasil, isso deu também uma visibilidade muito grande, né, para o Sabin. E foi quando, então, as sócias decidiram que iam continuar à frente do negócio. Para continuar à frente do negócio e conseguir, né, e continuar competitivo no mercado, a empresa tinha que continuar crescendo. Né? E ali, em 2010, nós desenhamos, então, o nosso projeto de expansão geográfica. Esse projeto, né, eu liderei junto com as sócias, com as outras superintendentes, e que foi quando a gente, então, deu início ao projeto de crescimento. Muito bom. Super curioso segurar esse ponto de expansão, porque eu gostaria de explorar um rápido ponto contigo, Lídia. Quando você veja que para uma empresa, para alguém crescer na carreira e para uma empresa crescer exponencialmente dessa forma, eu acredito que quem está nos assistindo, assim como nós aqui, a gente fica muito curioso para ir entendendo e formando a receita desse sucesso, que são vários, é um conjunto de atributos que estão nesse pacote de sucesso. Você citou um, que é a gestão participativa da Sabin. E eu queria explorar rapidamente esse ponto, apoiando quem nos acompanha agora. Porque nós temos aqui um público em vários estágios, né? Você tem quem está iniciando um negócio, quem está numa fase intermediária, quem está um pouco mais maduro, querendo fazer um turnaround no negócio. Então, todos têm aqui os seus anseios. A gestão participativa é algo interessante, Romulo, porque o que a gente ouve normalmente no dia a dia é uma grande reclamação de falta de mão de obra, porque nós sabemos, entendemos que isso é um fato. Mas dificilmente nós olhamos de forma proativa como que é a nossa gestão para reter talentos, para encontrar talentos que querem avançar e podem avançar no nosso ambiente. Eu entendi que a gestão participativa nesse contexto que você mencionou para a gente, Lídia, é um aspecto, é um valor importante da Sabin, que, lógico, ela apoiou e favoreceu também o teu crescimento. Queria te ouvir, queria ter o conselho para a audiência que nos ouve. Como que gestão participativa é essa? Como isso funciona e como o empresário que está num outro estágio, um estágio ainda menor, pode aplicar no negócio dele? Sim, sem dúvida. Quando eu falei de gestão participativa, se você é o dono do seu negócio, é o líder do seu negócio, ou mesmo se você está numa empresa, inclusive maior, e você lidera um time, né, uma equipe, a gestão participativa é você trazer a equipe junto. Né? Trazer a equipe junto, e com isso você vai treinando, capacitando, desenvolvendo. Eu falo isso. Muito do que eu aprendi de administração, de gestão de negócio, de empreendedorismo, foi convivendo com a doutora Janete e a doutora Sandra na decisão ali do dia a dia. Decisões que eu era, como eu disse, eu era superintendente técnica, me reportava à diretoria técnica, que era a doutora Sandra na época, e que tinham decisões que eram da diretoria administrativa da doutora Janete, que teoricamente eu estava ali, eu não precisava nem me envolver, né? Mas eu tinha espaço e abertura para isso, para participar, para
contribuir, e com isso tinha um ganho para a empresa e tinha um aprendizado enorme para mim. E é onde a gente fala muitas vezes, a gente ouve, né, falar muito isso, a importância de você ser protagonista da sua carreira, né, você fazer as suas escolhas. E eu falo muito isso para os profissionais hoje quando me perguntam, porque a gente está sempre acostumado a procurar culpados ou colocar a culpa daquilo que dá errado na nossa vida, na nossa carreira, nos nossos sonhos no outro, né? A culpa é do mercado, a culpa é da empresa, a culpa é do meu líder, não tenho oportunidade. E eu falo, nós somos donos das nossas escolhas. Eu faço as minhas escolhas. Muitas escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, e eu falo isso, da minha carreira, quantas vezes eu abri mão de estar com meu marido, com meu filho, com a minha família, porque eu estava estudando, porque eu estava fazendo mestrado, né? Eu fui defender minha tese de mestrado na UNB em 2007, eu tinha acabado de ganhar meu filho tinha 1 mês de nascido e eu lá defendendo a minha tese, me lembro como se fosse hoje. Quantas vezes depois estava em congresso, em viagem, né, fora do Brasil, às vezes, não podia participar de todas as atividades, né, do meu filho ali na escola, mas as escolhas, elas são nossas, nós que temos esse poder da escolha. E quando eu escolho, que eu assuma também as consequências, que muitas vezes, né, faz parte abrir mão, né, de algumas coisas. E eu falo isso, as escolhas que a gente faz é o que vão determinar depois o que a gente colhe no futuro. Quando eu olho para trás, eu falo, as escolhas foram minhas e não foi sacrifício, não, porque o sacrifício ele dá aquela ideia de coisa ruim, né, que eu tive que deixar de fazer, abrir mão. Não, mas as escolhas a gente faz e quando a gente olha para trás, a gente fala assim, valeu a pena. Tiveram umas que eu não podia ter feito diferente, podia, faz parte, né? Mas eu acho que o grande segredo está em a gente olhar para trás e falar assim, a maior parte das minhas escolhas foram aquelas que eu queria. A empresa, o que fez foi sempre isso, né? Dar espaço para as pessoas atuarem, para as pessoas escolherem, né? Eu escolhi isso e a empresa me deu oportunidade. Eu fui buscando conhecimentos que eu não tinha, né? E aí o que aconteceu? Na hora, que é o que eu disse anteriormente, as oportunidades elas vão aparecendo para aquela pessoa que está ali, que está preparada e que tem aquele conhecimento. Nós temos que buscar, a empresa, claro, vai te dar ferramentas, vai te dar oportunidades, muitas vezes investimento em desenvolvimento, mas o que eu estou fazendo enquanto profissional para o meu autodesenvolvimento? Isso é fundamental na carreira, né, para você desenvolver e crescer na sua carreira. E eu falo isso, assim, nós paramos ali, né, quando a gente fala de crescimento, da expansão geográfica, ali em 2010, 2012 nós começamos a fazer as aquisições de outros laboratórios em outras regiões do Brasil. Em 2013 a empresa já tinha um posicionamento além do Distrito Federal em mais 5 estados, então crescemos já geograficamente. A doutora Janete e a doutora Sandra, na época, dividiam, né, a diretoria administrativa e técnica, e naquele momento pararam e falaram assim, opa, a empresa já cresceu muito, a gente tem que crescer também a liderança da empresa, para a empresa ter ritmo de crescimento. E eu digo que elas foram, né, muito visionárias quando decidiram ali em 2013, elas eram super jovens, né? Eu me lembro que em 2013 a doutora Janete tinha 59 anos, ia fazer 60 anos em 2014, que foi o ano que eu assumi como presidente. E tiveram essa visão de nós queremos seguir à frente do nosso negócio. Para o negócio, para a empresa seguir competitiva no mercado, tem que crescer. E para crescer a empresa precisa, né, o fator crítico de sucesso de um negócio, de uma empresa, é capital humano. Né? São pessoas e pessoas preparadas. Então nós precisamos crescer essa liderança. Foi quando implementaram o modelo de governança corporativa e eu fui escolhida para assumir a presidência do grupo em janeiro de 2014. Aqui eu digo, elas poderiam procurar, como surgiram, muitos profissionais do mercado. Com certeza tinham profissionais até com muito mais bagagem, né, do que eu, como eu disse, né, minha formação na área de saúde. Então com certeza teriam ali profissionais até com mais bagagem, formação, experiências de outros segmentos, com conhecimentos administrativos, financeiros, estratégia, até mais do que eu.
Aí vem uma coisa que é muito forte no SEIB, que eu acredito, que é você valorizar as pessoas que estão ali dentro de casa, que sim, estão investindo na sua carreira, conhecimento, mas já tem a cultura da empresa. O SEIB é uma empresa de cultura organizacional muito forte. E o que elas valorizaram muito eu tinha a cultura da empresa, eu tinha conhecimento, conhecia muito a operação, conhecia o mercado, conhecia o setor. E eu digo isso, às vezes as pessoas falam assim, porque o SEIB é referência em liderança feminina, né? Empresa fundada por 2 mulheres, de fato, 77% de mulheres trabalhando e 74% de liderança feminina. Então, os nossos indicadores eles são diferentes de outras empresas, não só do setor de saúde, mas de outros segmentos também, né? E as pessoas às vezes falam assim, elas te escolheram para ser presidente do SEIB porque você é mulher. Eu falei, claro que não, né? Claro que não, ali é o patrimônio delas, a empresa, não é porque eu sou mulher, mas porque eu estava preparada e tinha capacidade naquele momento, de novo, conhecia a operação, conhecia o mercado. O grande diferencial do SEIB é investir e te dar oportunidades para todos os profissionais crescerem, independente se é mulher, se é homem, se tem filho, se vai engravidar, se quer casar, independente disso, não é isso que determina o profissional, mas o que determina o profissional é o seu conhecimento, os seus sonhos, a sua vontade de crescer e de aprender. E essa foi a oportunidade que eu tive no SEIB ao longo da minha jornada e da minha carreira, de tantos momentos diferentes e tantos aprendizados. Às vezes as pessoas me perguntam, mas não é ruim, eu fiz 26 anos de SEIB em agosto agora de 2025, não é ruim você fazer toda a sua carreira na mesma empresa? Eu falei assim, se o SEIB fosse o mesmo de 99, de quando eu entrei até hoje, com certeza, teria sido ruim, talvez eu não teria tido conhecimentos, oportunidades, mas a empresa cresceu, expandiu, diversificou negócios, se transformou, e eu tive a oportunidade de acompanhar todos vários ciclos da empresa ao longo desses anos. Talvez se eu tivesse passado por 5, 6 empresas diferentes, eu não teria adquirido o conhecimento, a experiência que eu tive ao longo da minha jornada em todos esses anos. De novo, a sua pergunta da importância da gestão participativa, do incentivo para as pessoas não tenha medo de acreditar nas pessoas que estão ali dentro da sua empresa, porque isso acontece com a gente, ainda mais quando a empresa vai crescendo, ou mesmo quando a empresa é menor, a gente fala assim, eu preciso do melhor profissional do mercado. Quem está aqui não vai saber fazer isso. E eu falo assim, quem está ali já conhece seu negócio, já passou por momentos difíceis com você, sem dúvida alguma, tem ali a cultura, gente, porque a cultura de uma empresa, a cultura organizacional, independente do tamanho da empresa, ela é o grande motor do que vai acontecer. Você pode colocar investimento, trazer a melhor tecnologia, a melhor consultoria, você pode desenhar um planejamento estratégico lindo, perfeito. O que vai acontecer na sua empresa? O que a cultura dela definir, e a cultura são as pessoas, o que cada um que está ali na sua empresa traz consigo para aquele ambiente. É aquilo ali que vai determinar a execução da estratégia, dos planejamentos estratégicos e, com certeza, o futuro dos negócios. Excepcional, Lídia. Me perdoa, me permita. Vou brigar aqui pra ver quem faz pergunta, cara. Perdoa e me permita. Vai lá. É que eu preciso pegar esse gancho fica aqui. tranquilo. A resposta sensacional, fenomenal, de uma amplitude, de uma integralidade que vale a pena assistir e reassistir para quem está nos ouvindo, como para nós aqui também. Você tem um filho? Tenho um filho, 18 anos. Como é que ele chama? Lucas. O Lucas. Então, parabéns, Obrigada. porque você nessa explicação fala do seu mestrado, e eu acho que essa está aqui uma lição muito preciosa, um exemplo muito precioso, de uma mãe que acaba de ter um filho e está lá defendendo uma tese de mestrado, continuando o preparo para a sua jornada e para a jornada do próprio filho, da própria família. Acho que fica um exemplo aqui para ser destacado e seguido, porque não há o que possa nos impedir, Ninguém impede alguém que quer, ninguém impede alguém que quer vencer, que quer alcançar, não é verdade? Obrigado. É isso mesmo. Maravilha. Não, espetacular, Lídia, e eu queria aproveitar 2 pontos e vou te provocar na resposta tanto de experiência do cliente quanto a resposta de modelo de negócio, tá? Você falou alguns fatos curiosos
alguns fatos curiosos, né? Então, o primeiro deles é que vocês chegaram a ter 90% de share no mercado do Distrito Federal, o que é espetacular. Uma rede nova que desafia as redes que estão ali e ultrapassa. Isso não é acaso, tem certamente cultura, e a cultura traduzida por um sistema operacional, uma estratégia coerente. Então, queria entender ao que você atribui o share de 90%. E segundo ponto, quando vocês vão expandir, vocês tomam a decisão de um crescimento via M&A e não um crescimento orgânico. Qual foi o critério para vocês tomarem esse tipo de decisão? Tanto do que era inerente a vocês, quanto aquilo que é inerente ao mercado de laboratórios. Bem, com relação, né, ao share e sobretudo, a força da marca, né, do Sabin em Brasília, no Distrito Federal, que é onde nascemos, né, o Sabin completou 41 anos de fundação agora. Então, ali em 2010, era uma empresa de 25, 26 anos já de atuação no mercado, que cresceu, né, de forma mais acelerada ali a partir dos anos 2000, e sem dúvida alguma o foco foi investir na excelência do serviço, como eu disse, os sistemas de qualidade, mas sobretudo diferenciais para o cliente. E essa é uma característica do Sabin, sem dúvida alguma, que é o foco no cliente. Aí eu falo, a gente tem uma... É ruim dizer essa palavra, porque às vezes ela pode parecer dar um tom negativo, mas não é. A gente tem uma obsessão pelo foco no cliente. Né? Quando a gente fala do foco no cliente, é atender o cliente em todas as suas necessidades, expectativas, e estar pensando o tempo todo, né, o que é relevante, o que é valor para esse cliente. E isso foi determinante em todo o crescimento e na força da marca do Sabin até hoje. Então, naquele momento ali, por exemplo, em 2000, eu citei que a gente saiu do primeiro local onde o Sabin foi fundado e fomos para o Brasília Shopping, que era um shopping novo em Brasília ali, em 99, foi no ano que eu entrei no Sabin, e foi um marco ali para Brasília, que era uma estrutura toda moderna, né? Diferente do que tinha no resto da cidade. O Sabin montou ali a sua unidade, que era a matriz, onde a gente montou a área técnica, e naquele momento... Até então, todos os serviços de saúde no Brasil, se você olhar, tem a mesma cara, a mesma estrutura, né? Paredes clarinhas, cadeira branca ou preta, tudo padronizado, obviamente, tem toda uma questão aí de legislações sanitárias envolvidas, né? E eu digo que ali, a doutora Janete e a doutora Sandra já pensavam assim, a gente tem que ter um laboratório que não tenha cara de laboratório, que as pessoas não tenham medo de vir, né? Porque tem isso, o nosso serviço ele é um serviço desafiador, as crianças não querem entrar no laboratório, né? Porque tem medo da agulha, né? Tem medo do exame, do resultado do exame, estão doentes muitas vezes. Então ali, elas pensavam, vamos fazer um laboratório diferente. E a identidade visual do Sabin hoje, qualquer unidade que vocês entrarem no Brasil, tem aquela, claro que foi, né, modernizado aí nos últimos anos, algumas diferenças, mas tem aquela cara em 2000 nós construímos um laboratório ali que tinha as paredes claras ainda, mas com cadeiras coloridas, com uma decoração que a gente colocou de quadros, com um balão, e o balão era um instrumento de laboratório, com um Erlenmeyer, né, um balão com flor, né, colocamos flores nas recepções, que foi a forma como nós falamos assim, a gente precisa humanizar esse atendimento, esse ambiente de laboratório. Criamos ali um certificado de coragem, que até hoje se tornou uma marca do Sabin em Brasília. As crianças que iam colher o sangue, depois ganhavam um certificado de coragem lá com o nomezinho, o super-homem ali, um super-herói. Por quê? Porque a forma como a gente foi encontrando de fazer com que o cliente quisesse voltar, né? Porque o cliente ele quer voltar em restaurante, em lojas, em serviço, mas ninguém quer voltar no laboratório, né? Como eu fidelizo esse cliente? Eu estou dando os aqui como exemplos, né, que foram se tornando a marca registrada do Sabin. O de jejum, né, em um determinado momento colocamos lá uma máquina de café com cappuccino, pão de queijo, a gente serve um pão de queijo que também é a marca registrada no Sabin, no Distrito Federal, e que a gente foi levando para as outras regiões. Por quê? Porque a qualidade do laudo, né, o investimento em tecnologia,
controles de qualidade, equipamentos de última geração, um investimento forte, pesado nisso também, que foi um grande diferencial para a gente em Brasília. Em Brasília, naquela época, muitos exames, ainda mais aqueles exames mais especializados, não eram feitos na cidade, eram mandados para outros laboratórios maiores, né, Rio, São Paulo, então demoravam muito o resultado para o médico. E o Sabin sempre teve esse foco, né, de investir. Vamos começar a fazer em Brasília. Mas fica mais caro do que eu mandar para um laboratório, mas nós vamos fazer aqui porque o médico precisa do resultado mais rápido e nós vamos oferecer esse diferencial. Isso é um pilar que o médico, né, conseguia perceber, avaliar, o paciente percebia ali no tempo rápido de resposta do exame dele pronto. Mas todo esse investimento na hospitalidade, no acolhimento, ali no atendimento das nossas unidades, eles nos colocaram com uma forma diferenciada do cliente olhar e falar assim, eu quero ir naquele laboratório. Colocamos músico para tocar nas nossas recepções de manhã. Nós temos um projeto que chama Música por Todo o Sabin. No Distrito Federal, depois do Teatro Nacional, nós somos a maior empresa que contrata músicos formalmente no DF. Uau. Já tem alguns anos, porque nós temos músicos que tocam de manhã nas nossas recepções para receber os clientes. Né? E aí o cliente chega e fala assim, nossa, isso aqui nem parece um laboratório, é isso mesmo que nós queremos que eles tenham essa conexão. E com isso o cliente foi criando uma conexão com a marca, que vai muito além daquele diferencial que está ali, mas o que o cliente percebe, como que ele faz a leitura. Esse laboratório, ele está cuidando de mim, ele quer que aqui eu me sinta bem. Né? Então, isso aliado a todo o investimento que eu disse, tecnologia, novos exames, a qualidade técnica que o médico percebia, sem dúvida alguma, foi o que fez o Sabin ter aí esse índice de market share. No Distrito Federal, hoje, nós falamos que o Sabin tem uma conexão tão grande com o cliente, até porque Brasília é uma cidade nova também, 65 anos, o Sabin está lá há 41 anos, então a gente fala que grande parte daquela população que é cliente nosso hoje nasceu junto com o Sabin, viu também a história do Sabin crescer em Brasília. O certificado de coragem, que eu contei para vocês de criança que nós começamos lá em 2000, tem adultos hoje que guardam lá o certificado de coragem, de vez em quando aparece alguém lá, meu certificado de coragem, o primeiro que eu ganhei no Sabin, tá aqui, fiz uma moldura para mostrar pro meu filho, porque hoje levam os filhos no laboratório. Então, assim a gente foi construindo uma memória afetiva nos nossos clientes, e é isso que fez a gente, sem dúvida, ter essa conexão de marca com o cliente. Em termos de tese de negócio, qual era a variável do sucesso para esse tipo de iniciativa? Porque ela tem seu custo, a saúde ela é comoditizada, você presta serviço para operadoras e a toda a pressão ou não ajustar a tabela, suprir tabela, enfim, né? De anos, né? Que não é de agora. Exato, isso aí é tão velho quanto o próprio segmento. E qual é a matemática para que isso funcione do ponto de vista de negócio? De negócio o investimento em treinamento, capacitação de pessoas e olhar para a produtividade e eficiência. Sempre. A gente olhava para esses diferenciais como investimento, não como custo e gasto. Né? Claro que lá na rubrica estava como despesa. E o treinamento, capacitação dos nossos profissionais, dos nossos colaboradores, porque com isso, na hora que eu cuido das minhas pessoas, elas estão cuidando do cliente. Eu garanto retenção e engajamento dessas pessoas. Elas, com certeza, produzem mais, produzem melhor. Meu índice de turnover é muito baixo, turnover custa muito caro, é alto para as empresas. O nosso turnover é baixíssimo. Então, na hora que eu olho lá no final, no resultado financeiro, é isso que eu estou economizando, eu estou investindo nos diferenciais do cliente e na capacitação e treinamento dos nossos profissionais. De forma clara e de forma transparente e objetiva, experiência para fora e experiência para dentro também. Exatamente, é isso, porque é o que garante ali, como negócio, que o negócio seja rentável. É claro que tem situações que que saem do nosso controle, que é de mercado, de mudanças. Então, todo esse investimento que a gente fez, né, em crescer, expandir geograficamente, aí foi olhando, né, para outros mercados e falar, opa, nós somos o maior laboratório do Distrito Federal, né, uma conexão com o cliente
enorme, mas eu tenho uma empresa toda, né, o patrimônio delas ali numa empresa que elas não querem vender, que elas querem seguir à frente, tá, aqui tá todo o seu negócio, como que você fica competitivo? Não dá para você ter só aqui, você tem que expandir, porque você vai diluindo o risco, não é? Temos uma operação grande no Distrito Federal, 52% da nossa operação ainda está no DF, porque o DF cresce, porque a nossa operação cresce no DF. Agora, na hora que eu invisto nesses diferenciais todos, eu tenho o engajamento do cliente, eu tenho a preferência do cliente também pelos nossos serviços. E isso faz toda a diferença. Resiste ao custo de aquisição, também de novos clientes, né? Sim, para atrair um ticket possivelmente maior, convênios melhores também. Exatamente. E o que você disse, né? Com o crescimento, projeto de expansão geográfica, por que a gente faz através de M&As? Aí é, de fato, a grande barreira de entrada em novos mercados, no nosso setor, é a carteira de clientes ali, sobretudo credenciamento de convênios e operadoras de saúde para novos serviços. Então, esse é o fator determinante. Por isso, a gente entra fazendo aquisição de serviços menores. No caso do SEIB, a gente compra laboratórios, serviços de imagem menores, né? Entramos em uma nova região e ali a gente cresce organicamente. Então, nós temos 2 avenidas de crescimento. A inorgânica com os M&As, mas também um forte investimento em crescimento orgânico. Me permite explorar rapidamente essa experiência do cliente, e eu gosto da tua pergunta, a tua provocação, Rômulo, do retorno desse investimento, né? Como que uma empresa mede, porque naturalmente isso é o debate dos empresários executivos que nos acompanham, né? Quanto eu vou investir, como eu vou investir e como que eu vou medir esse retorno. E isso a gente chama de custo de servir, né? Ou seja, aquilo que eu estou investindo, eu consigo apurar no resultado, eu consigo medir no resultado para que não se torne uma mera despesa desplanejada. E eu imagino, Lídia, que isso está no teu escopo de governança, né? E aí que eu queria explorar um pouco mais como é que vocês tratam isso, né? Eu vou colocar músicos em todas as unidades, né? Isso vem com um custo, se torna um budget, né? Isso aprimora o meu custo de servir e nós vamos buscar determinado ROI, determinado resultado em número de pacientes, em margem, né? Como é que vocês tratam isso de uma forma mais detalhada? Bem, é dessa forma, na realidade, cada diferencial que eu vou colocar, eu vou medir ali quantos clientes a mais aquilo vai me trazer, né? Hoje, os diferenciais que a gente tem implementados, eles já estão absorvidos dentro da operação, já está dentro do meu custo, né? Que são todos esses diferenciais que eu falo, que eu estou falando de diferenciais que nós implementamos há 20 anos, 25 anos. Nos últimos anos, o grande investimento é tecnologia, né? O quanto eu consigo transformar essa jornada para o meu cliente mais leve, mais fluida, né? Com isso mais rápida, e isso também me traz produtividade e eficiência. Aí como que eu vou medir isso? Eu vou medir no tempo de atendimento, no número de guichês de atendimento que eu tenho na minha unidade, na minha capilaridade, né? Eu tenho um custo, a gente tem tudo indicador, quanto me custa uma unidade nova que eu tenho que abrir, cada guichê ali funcionando. Então, eu vou implementar essa tecnologia, ela vai me dar quanto de ganho de produtividade? Então, a conta é essa. Importante o executivo ter essa clareza, né? Que ele vai precisar determinar os indicadores que respondem por esses investimentos e por esse custo de servir, né? Para que haja uma percepção clara de valor. E que também, isso é muito relevante e importante, porque, naturalmente, se você pensar, tem 1 milhão de coisas, né, que aparecem para você enquanto dono da sua empresa, gestor. Vamos colocar isso no saving. E aí surgem tudo que vocês imaginarem. Vamos colocar um espelho lá, que o cliente vai chegar e vai ter essa solução. Aqui ele está usando um exemplo fictício. Então, aí a gente fala assim, mas isso é valor para o cliente mesmo? Por que o cliente quer? O cliente quer chegar lá, vai ter um espelho, que ele vai ver isso e aquilo. O que isso muda na experiência dele? Esse custo vale a pena? Perfeito. Não vale. Porque eu citei aqui vários dos diferenciais que nós implementamos e que nos trouxeram a garantia de fidelização do cliente, dele utilizar o nosso serviço, é valor para ele. Mas muitos outros, né, que a gente fala assim, não vamos implementar.
Alguns que a gente chegou a implementar e depois falamos assim, o cliente não vê isso como valor, isso só agregou custo, eu vou lá e tiro, né? E eu acho que essa é a sensibilidade que é importante o gestor ter. Sim, né? Até para a gente não trazer muitas vezes custo para a operação, que isso não se transforma em valor para o cliente. Aquilo que eu falei no começo. Né? Ter como obsessão ali o foco no cliente Isso gera valor para mim enquanto líder, porque eu acho super legal e super bonito dizer que eu tenho na minha empresa, na minha unidade, no meu negócio, ou isso gera de fato uma experiência diferente e geração de valor para o cliente, para quem está usando o meu serviço. Esse é o ponto, porque a gente conhece, vê muita coisa diferente. Claro que nos últimos anos, como eu disse, a grande linha de investimento nossa é tecnologia, por tudo isso que a gente tem falado aí não só das novas possibilidades de inovação, mas também de ganhos de eficiência e produtividade que a gente consegue com tecnologia. Espetacular, Lídia. Queria entrar aqui num ponto sobre o momento que você vira presidente, vira CEO do SABIN. Isso foi, de alguma forma, esperado por você? Foi uma surpresa? Você foi preparada por anos ou foi algo que você não tinha ideia que estava sendo cogitada para essa posição? Como é que foi isso? Bem, preparado por anos, claro que eu estava, né? Estava buscando. As pessoas falavam, você imaginava que você ia ser presidente do SABIN, você desenhou essa carreira, ser CEO do SABIN? Claro que não. Acho que nem a doutora Janete e a doutora Sandra imaginavam que a empresa se tornaria do tamanho que tornou, na velocidade que foi, né, e da forma como foi. Então, isso foi acontecendo, né? Eu digo que ali em ciclos, quando a gente iniciou o projeto de expansão geográfica e vimos, né, tanto o mercado que tinha e o que era possível fazer, e elas tiveram, né, aquela visão de vamos expandir, vamos crescer, e a gente precisa aumentar o número nosso de líderes, a nossa base de liderança, e elas colocaram ali desafios para a gente de vamos desenvolver sucessores. Né? Cada superintendente, cada gerente tem que ter ali a sua linha de sucessor. E lembrem-se, né, desenvolver não é buscar no mercado, não é só buscar no mercado, mas é olhar para suas equipes, né, identificar talentos, e até hoje a gente faz isso, é uma metodologia que nós temos, o RH, a gestão de pessoas tem lá, todo ano, banco de talentos mapeado, todo colaborador no final do ano, quando faz lá a sua autoavaliação, a gente pergunta, você tem sonho de trabalhar em outra área? Você tem vontade de trabalhar em algum outro projeto diferente do que você está? Porque ali nós estamos mapeando, né, quem são as pessoas que têm vontade, porque ter vontade, desejo, sonho, ele já é um ponto propulsor inicial, e depois né, vai ser avaliado se a pessoa tem as competências, enfim, desenvolvimento necessário. Então, e isso é da cultura da empresa, né? O SABIN sempre foi assim. Então a gente sabia que conforme a empresa fosse crescendo, eu tinha isso claro para mim. A empresa vai crescendo, eu teria oportunidade de crescimento. Eu não sabia se ia ser presidente, se ia ser diretor, se ia ser o cargo, né? Então, se você me perguntar do cargo, não pensava. Mas eu comecei a perceber ali com o crescimento, com o crescimento geográfico, os desafios que a empresa estava que estavam surgindo para a gente, e falei, nós vamos precisar de uma outra estrutura. E que foi no momento que as fundadoras decidiram que iriam, então, implementar um modelo de governança, criaram o Conselho de Administração em 2013, e isso foi ali em abril, maio de 2013, início de 2013, e aí já foi quando elas conversaram comigo. Então, fiquei sabendo um pouco antes e falaram, né, nós vamos anunciar no final do ano para você assumir no início de 2014. E ali, é claro, se você perguntar surpresa sim, porque, como eu disse, elas eram ainda muito jovens. Eu até poderia pensar que aquilo iria acontecer em algum momento, mas eu pensava que ia ser mais à frente. As duas sempre muito, muito visionárias, assim, com uma visão sempre à frente da gente e dos outros, né? E a gente
tomou-se um pouco de susto naquele momento, mas espera aí, como assim? Vocês vão sair da operação e deixar... E na época elas falaram, a empresa cresceu mais rápido do que a família, porque cada uma tinha 3 filhos, os filhos ainda estudando, mais jovens, né, não estavam preparados ainda para assumir, mas elas falavam muito da responsabilidade. Em 2013, a gente já tinha ali 180 unidades de atendimento ao cliente, no final de 2013, fechamos 2013 ali com 300 milhões de faturamento, e já estávamos em 5 estados, além do Distrito Federal, e 1.800 colaboradores. Então elas falavam, a gente tem uma responsabilidade com 1.800 famílias, né? Não dá para arriscar. E elas também tinham a responsabilidade de saber que elas tinham tomado uma decisão de que elas não queriam vender para ninguém, não queriam investidor financeiro, então eram elas, né? E ali elas decidiram, então, implementar esse modelo de governança para crescer a estrutura de liderança da empresa, que foi exatamente isso que elas fizeram. Eu assumi em janeiro de 2014 com essa missão de seguir o projeto de crescimento geográfico do Sabin, mas também de diversificar o negócio. E esse, sem dúvida alguma, é um grande desafio para qualquer negócio, que é você diversificar, porque até então a gente tinha atuação em análises clínicas, como eu disse, e 2 unidades de imunização de vacinas em Brasília, né? Mas a gente era muito provocado para entrar em diagnóstico por imagem, para ter outros serviços, porque até o então, próprio cliente pedia. Imagem. Não. Só laboratório. Só laboratório. E ali... Era uma escolha estratégica? Era uma escolha estratégica, porque a empresa originalmente de análises clínicas, nós com todas as nossas formações de análises clínicas, e Brasília também ainda tinha muito ali naquele momento a cultura da cidade, né? Os serviços de imagem eram de médicos da cidade, médicos radiologistas, e análises clínicas com a gente, que era o SEIB e outros laboratórios, eram serviços independentes. Mas a gente já viu uma mudança no perfil do cliente, do consumidor, de querer os serviços, uma jornada única, né? Juntos, fazer tudo no mesmo lugar. E nós iniciamos com a imagem em 2015, quando a gente comprou um serviço em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que veio com a imagem. E em 2018, a nossa primeira unidade de imagem no Distrito Federal. Em 2015, nós inauguramos também o Centro de Check-up Executivo em Brasília, que foi um outro negócio também do grupo. E aí expandimos também com os nossos serviços de imunização. Hoje são 2025, né? Eu assumi em 2014, então estou completando aí 12 anos quase como presidente do grupo. Mas hoje o Sabin está presente em 14 estados, além do Distrito Federal. São 358 unidades de atendimento ao cliente no Brasil, 7.200 colaboradores, e com todos esses negócios, análises clínicas, imunização, check-up executivo, diagnóstico por imagem. Temos uma empresa que é uma empresa de atenção primária, que é Amparo Saúde, é uma empresa do grupo. Temos uma empresa também chamada Rita Saúde, que é uma empresa totalmente digital que nós criamos como uma plataforma de coordenação de cuidado integrado. O cliente tem acesso ali de forma totalmente digital, com um custo com um preço mais acessível, uma forma de você levar acesso para aquelas pessoas que não têm plano de saúde, né? Aí mirando aquele cliente que não tem plano de saúde. Então é isso, assim, a jornada, né, do negócio também foi de entender que o mercado cada vez mais consolidando, transformando, todas as transformações acontecendo, para a gente seguir relevante, competitivo nesse mercado, a gente precisaria também de se reinventar e de se transformar, e foi isso que nós fizemos nos últimos anos. Espetacular. Olívia, fantástico, realmente sensacional. No teu primeiro ano, acho que você já ouviu muito essa pergunta, 2014, qual foi o teu maior obstáculo nessa cadeira de presidente? Olha, sem dúvida alguma, as pessoas quando me perguntam isso, né, existem várias respostas, né? A responsabilidade de assumir uma operação, como eu disse, que já estava capilarizada, com toda a diversidade, né, de país que a gente tem. Substituir os fundadoras, as fundadoras também, de seguir crescendo, o setor já começando a passar ali por uma pressão das operadoras de saúde, sustentabilidade, né, do sistema de saúde. Então, assim, eu poderia dar várias respostas, mas
o maior desafio é substituir as 2 fundadoras da empresa, né? Sem dúvida alguma, esse foi o meu maior desafio. E que na época, a doutora Janete, que era diretora administrativa, disse para mim, falou assim, ela tem um apartamento em Miami, falou, Lídia, eu vou para Miami, vou ficar 60 dias lá, porque se eu não sair de Brasília, se eu não estiver aqui, você não vai conseguir assumir nada. A doutora Sandra, da mesma forma, ficou em Brasília e falou assim, ó, tô aqui, vou ficar aqui, viajou por aqui mesmo, tô aqui em casa, mas nem vou no SEIB, porque senão você não assume, né? Sabedoria. E as 2 me falaram, né, exatamente, me falaram assim, ó, a gente vai te acompanhar, né, nos primeiros 6 meses mais de perto, depois em um ano um pouco mais distante, enquanto você vai, né, conhecendo, né, e se apropriando aí de todos os desafios do negócio. E tem uma situação que a doutora Janete, na época, me falou, né, falou assim, ó, Lídia, a gente vai ficar de longe, mas saiba, qualquer momento, qualquer dificuldade que você tenha, você sempre lembre-se que eu e a Sandra, nós já passamos por tudo que podia passar, todas as dificuldades de empreender, problemas que você imagine, desafios financeiros, né? Empreender no Brasil é sempre um grande desafio, né? Sim. Ela falou assim, então lembra, qualquer coisa, qualquer dificuldade, saiba que a gente está aqui, que a gente já passou por isso. Você liga, você chama a gente, que a gente vai estar aqui para te ajudar. E aí 2020 veio pandemia, né? E aí eu me lembro que aí elas ficaram em casa, né? Não estavam saindo, e eu me lembro que eu encontrei com a doutora Janete, já tinha ali um mês. Perdão, Lídia, elas saíram totalmente da operação, ficaram no conselho apenas. No conselho, okay. Isso, no conselho, e como eu disse, no primeiro ano ali, né, próximo, distante, mas sempre próximos, né, mas de fato, fizeram uma implementação de governança corporativa com muita disciplina, porque todo mundo olhava e falava assim, não, a Janete e a Sandra não vão sair, elas vão continuar lá, né? Que é o natural. Que é o natural, mas eu digo que sempre com muita disciplina, e isso aconteceu, né, no dia a dia, acontece até hoje. Às vezes vão procurar, mas e isso, vocês não decidem? A gente fala, não, é com a Lídia, não, é com o diretor tal, não, é com a diretora tal. Mas não são vocês? Não, a gente está no conselho, isso é operação, é lá com eles. Então, elas têm, né, essa disciplina muito, muito forte. E em 2020, que elas estavam em casa, porque foi naquele momento de todos, né, estar em casa, eu me lembro que eu encontrei com a doutora Janete uns 30, 40 dias depois do início da pandemia, que eu fui estar na casa dela, que eu fui discutir algum assunto com ela, e quando ela abriu a porta, ela falou assim, Lídia, eu fico pensando, né, quando você assumiu como presidente em 2014, eu falei que tudo você podia perguntar e procurar a minha Sandra, que a gente já tinha passado por tudo. Nunca nós imaginamos que ia aparecer um coronavírus, né, uma pandemia dessa isso que... não adianta perguntar pra gente, não. Que isso nós não tínhamos passado, né? Sem dúvida alguma foi também aí um grande desafio, aí não só para mim como CEO, né, para todos nós enquanto líderes de negócio. Lídia, e nessa experiência, elas na transição para a governança, que de forma disciplinada Sim. fizeram, como é que tem sido, então, ao longo dessa transição, como é que tem sido o apoio da governança para você enquanto executiva, né? O quanto é importante isso para um negócio, para quem nos acompanha, né? Se fala muito em governança hoje, mas talvez pouco se entenda da profundidade, da seriedade, do objetivo, claro, de uma governança. Acho que o principal objetivo é, de fato, né, garantir a perenidade do negócio, a perpetuidade da empresa, cada vez mais com regras de controle, né, de forma clara, transparente, para todos os stakeholders que nós chamamos, né, todas as partes relacionadas, desde acionistas, conselho da empresa, que as 2 estão no conselho desde então, e para a própria diretoria executiva, que para a gente é fundamental quando você tem um conselho, que é o nosso conselho, um conselho que é atuante, que é próximo, né, que de fato não interfere na gestão, não entra na gestão porque mantém ali a distância que é necessária, mas está junto. Então há uma relação também de confiança muito grande minha com o conselho, com os próprios acionistas. E eu falo isso, vocês perguntaram, doutora Janete e doutora Sandra como fundadoras, né, da empresa, como presidente e vice-presidente do conselho. Elas saíram da operação? Saíram da gestão? Saíram. Mas estão o tempo todo
próximo, né, acompanhando, gostam do mercado de saúde, acompanham a inovação. E isso também é muito importante, o que fez toda a diferença no sucesso de governança corporativa do SEIB, também a forma como eu e a diretoria, né, trabalhamos com isso. E eu falo sempre, as duas têm um conhecimento e uma visão que, para mim, enquanto presidente, quando elas estão próximas também acompanhando, é segurança para a gente, elas têm uma experiência, Com né, que certeza. muitas vezes nenhum de nós tem, que é uma experiência acumulada, né? E hoje elas fazem um papel institucional, né, também muito forte. A gente tem o Instituto SEIB, que é o braço social do grupo, e que elas são as embaixadoras do Instituto, responsável por todas as áreas de projetos sociais da empresa, que é muito relevante, um impacto enorme na comunidade, e fazem esse trabalho institucional de visitar as nossas unidades, de ter encontro com os colaboradores que querem ouvir as histórias delas. E isso é muito expressional. A doutora Janete hoje está num evento em Florianópolis, que é um evento grande, lá de liderança feminina, falando lá agora à tarde, mais cedo, para 7.500 mulheres lá de Santa Catarina, um evento realizado lá pelo Sebrae do Estado, para empreendedorismo feminino. E é uma inspiração, um exemplo, né? Tanto para mulheres empresárias, e ali está falando da história delas e da história do SEIB. Maravilhoso. Muito bonito, Lídia. Uma história incrível, tanto a do SEIB quanto a tua história. Antes de partir aqui para o encerramento, Maicon, queria perguntar para você, quando você olha para o futuro, quais são os planos, tanto institucionais quanto seus como pessoa, né? O que você projeta para o futuro? E como negócio, né, enquanto instituição, empresa, nosso foco é seguir o nosso projeto de crescimento. A gente entende que o Brasil é muito grande, tem muitas oportunidades aí para a gente, de ir levando o nosso serviço para tantas regiões onde valorizam qualidade, onde a população ainda precisa de acesso a medicina de qualidade. Então, eu digo sempre, o setor de saúde tem desafios, tem, né, um Brasil continental, heterogêneo, com muitos obstáculos, mas eu digo sempre que onde tem desafio, onde tem obstáculo, tem oportunidade. Né? Então, o que a gente enxerga enquanto instituição, enquanto empresa, é que a gente vai encontrando aí as oportunidades de atuação nesse nosso mercado. E enquanto pessoa, enquanto profissional, é um pouco do que eu falei no início, né? Eu faço essa reflexão sempre, né? Final de ano é ótimo para fazer essa reflexão, de olhar para trás e falar assim: até aqui as minhas escolhas, né, foram boas, adequadas, era o que eu queria, era o que eu posso fazer diferente, o que eu quero fazer de diferente. Quando eu olho para o meu futuro, é de seguir, né, nessa jornada. Como eu disse, eu gosto muito do setor de saúde, né, de atuar no setor de saúde, e que eu consiga continuar deixando um legado da minha liderança para o setor. E que aí não é um legado só de resultado financeiro ou de crescimento da empresa. Isso passa. Isso fica para trás, né, no esquecimento, inclusive. Mas aquilo que a gente deixa de marca na vida das pessoas, com quem você tem a oportunidade de se relacionar, né, de impactar de alguma forma, seja com uma mentoria, seja com um conselho, seja compartilhando aqui, né, as nossas vivências, experiências. Isso é legado, isso é o que é mais forte. E quando eu olho para o futuro, é isso, que eu consiga continuar construindo isso para quem está à minha volta, né? Compartilhando das minhas experiências, do meu conhecimento, e que sem dúvida alguma é esse o legado que eu quero deixar. Espetacular, Lídia. A gente é um privilégio enorme poder conversar com você. Eu já era seu fã, agora eu sou muito mais, porque agora eu conheço muito mais da tua história e da tua trajetória e da organização que você lidera. Vou abrir aqui para nossas considerações finais. O Michael vai dar as palavras dele e eu vou te pedir para, quando você for se despedir da nossa audiência, deixar um recado para novas lideranças mulheres, né? Novas líderes mulheres, né? Um conselho para elas, para que elas estão começando uma trajetória. Você começou lá quando chegou em Brasília, teve as primeiras funções lá no SEIB, tá bom? Tá ótimo. Doutor Rômulo, sensacional, né? Um encontro realmente para nós marcante, para mim muito marcante. Ouvir a sua experiência ali, o seu coração, você professando a sua fé,
sua honra à família, a sua dedicação ao trabalho. Isso realmente é muito inspirador. E eu vejo aqui, Rômulo, missão difícil aqui hoje, né? Fazer esse... Resumir é difícil. Mas algumas coisas me marcaram aqui, né? Tem toda uma integralidade nesse comportamento. Isso é importante para a nossa audiência, né? Nós estamos num mundo imediatista, da facilidade. Talvez sempre tenha sido assim, né? Uma venda de facilidade. E eu acho que aqui nós temos o cerne, o valor, né? O cerne do valor que um ambiente desse pode trazer e o valor de uma pessoa, né? Que é como todos nós, mas que tem uma vida integralmente cuidada e posicionada, seja no aspecto físico, mental, emocional, espiritual. Quer dizer, essa integralidade, ela está manifesta aqui nessa conversa, junto com a Lídia, né? Então, acho que essa é a diferença de você olhar para uma jornada de sucesso e falar, pô, essa jornada enfrenta tudo que qualquer jornada pode enfrentar, mas tem essa sensibilidade integral, né? Que eu acho que faz muita diferença. Mas eu quero destacar, e me permita, uma das coisas que me marcou muito aqui nessa 1h30 que a gente está conversando, são as características e o valor da mulher. Tá? Me permita dizer isso, me lembrou que a minha mãe, e quando eu falo dela eu fico muito emocionado, né? Porque a Lídia falou algo da sua origem, que é uma característica da mulher e que fica muito claro na jornada dela e da Seime, que é capitaneada por mulheres, na absoluta maioria, né? Que é coragem. É incrível como a mulher, como nós temos que valorizar a mulher. E eu convido você, empresário, executivo, pai, marido, valorize as mulheres que estão à sua volta, valorize, porque elas fazem a grande impulsão que um homem, que uma sociedade precisa, porque elas detêm a coragem, a sensibilidade, o aconchego, o conforto que uma sociedade precisa, que as pessoas precisam, que um negócio precisa, para que ele possa avançar. O homem, lógico, tem o seu valor, né, de proteger, de direcionar, de cuidar, né? Mas veja que esse valor da mulher numa operação, num negócio, ele faz muita diferença quando a gente consegue entender, quando uma empresa, uma instituição como a Seime, né, nessa gestão participativa, compreendeu isso e tem usado isso da melhor forma para cuidar, né? Cuidar de pessoas, cuidar de vidas no aspecto mais amplo, né? Desde que fazer questão de que alguém entre para fazer um exame e ouça uma música para se sentir bem, né? Como todos os outros aspectos do cuidado da saúde. Quer dizer, se há esse cuidado no detalhe, imagine em todo o processo. Então, eu acho que a gente tem aqui hoje, né? Eu penso que nós temos hoje aqui, tivemos a oportunidade de ter um dos maiores exemplos de uma gestão eficiente, de uma gestão de sucesso e de uma profissional, de uma mãe, de uma mulher de sucesso. Parabéns, obrigado. De fato, nós somos muito privilegiados em poder te conhecer mais aqui. Agora eu também sou seu fã. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo seu fechamento. Você fez um fechamento fantástico. E se eu puder deixar uma mensagem, né, para as mulheres, lideranças novas estão chegando, uma coisa que eu digo sempre também, né? A idade vai nos dando também mais maturidade, mais leveza para olhar, né, para a nossa jornada e para tratar as situações, né, com mais serenidade e tranquilidade. E eu digo isso quando eu olho para trás muitas vezes, e que é a minha mensagem que eu deixo para as mulheres. As mulheres têm grandes desafios, mas é muito importante a gente buscar primeiro o autoconhecimento e trabalhar a nossa autoestima, porque a mulher, ela está sempre o tempo todo pensando que ela não é capaz. Muitas vezes ela tem uma formação melhor que o homem, ela estudou mais, ela está mais preparada, mas ela está o tempo todo pensando que ela não vai dar conta, né? O homem tem isso, ele tem autoestima, né? Eu costumo dizer, já nasce com essa autoestima. E por que as mulheres não podem ter? Podemos sim. Então essa é a minha mensagem. Busque se autoconhecer, trabalhe sua autoestima, porque a capacidade todas nós temos se buscarmos, né? Preparação, conhecimento, estudos. E uma coisa também muito importante, que é a gente se cobra muito enquanto mulher de estar atendendo e sendo, né, sempre perfeita em todos os papéis.
E eu falo isso. A gente está equilibrando vários pratinhos todos os dias. Então tem ali o pratinho do trabalho, do estudo, dos filhos, da família, do cuidado com os pais, né, com a casa, do autocuidado. E tá tudo bem, né? Se de vez em quando um pratinho desse cair e quebrar, não tem problema. Que não seja toda semana, todo mês o mesmo pratinho, né? Que a gente saiba aí no equilíbrio dos pratinhos, de vez em quando um vai cair, a gente pega ele e no próximo mês a gente vai cuidar mais dele. E que tá tudo bem, isso faz parte. As mulheres não são e não precisam ser mulheres maravilhas para serem boas profissionais, boas executivas, ocuparem os lugares que quiserem estar e serem boas mães, esposas se quiserem, né, cuidar da família. Eu digo isso hoje, né? Porque há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu tinha todas essas mesmas cobranças que eu estou falando aqui, né? Eu tenho que ser muito boa profissional, eu tenho que dar conta de tudo. Não, a gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem que, sim, né, ter disciplina, buscar sempre dar o nosso melhor em tudo que a gente faz e colocar muito amor, muita empatia também nas nossas relações e na forma como a gente faz. Se a gente gostar daquilo que a gente faz, se a gente estiver fazendo com satisfação, a gente vai ter a realização. Então, nunca pensem que vocês têm que ser perfeitas. Ninguém é perfeito. Nem homem, nem mulher, nem nenhum ser humano. Né? Mas fazer da forma que a gente puder fazer melhor, mas com um pouco mais de leveza, um pouco menos de cobranças. Sensacional, Lídia. Para mim ficam muitos pontos, mas eu resumiria aqui em 3 pontos. Eu colocaria com um propósito incessante, porque tanto você já chegou a um ponto de altíssimo êxito, mas continua com fome, com vontade de vencer, de progredir, de aprender. Então isso mostra um propósito, porque as realizações materiais elas vêm e se essa era a razão, deixa de existir a vontade, deixa de existir a intensidade. Né? E então vocês mostram um senso de propósito muito forte. A questão da disciplina, né? Dá para ver a disciplina, a estrutura, a forma de falar, até na sua forma de falar, nas estratégias, na governança. A disciplina é algo muito relevante na cultura de vocês e humildade, né? Porque você fala de grandes realizações com bastante de forma despretensiosa. Sim. Isso é a característica de alguém que faz muito, né? E não se deixa encantar com as próprias realizações. Então, para mim é uma honra enorme a gente ter essa conversa. Certamente abençoa enormemente nossa audiência. E eu quero deixar um recado para nossa audiência, que no mínimo, tem que assistir esse episódio mais uma vez. Né? Não, é impossível absorver tudo em uma vez só, mas o melhor presente que você pode nos dar, e dar à própria Lídia, é pegar essas lições, aplicar na vida dos seus pacientes, da sua organização, do seu hospital, do seu laboratório, da sua clínica, do seu negócio da saúde, para que a gente possa transformar essa nação, transformar o sistema de saúde e, quiçá, transformar o sistema de saúde mundial. É isso, nos siga nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no LinkedIn. E como eu sempre encerro aqui, né, nossa marca registrada, que nunca te falte audácia.